Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre o tema batalha espiritual. Os meus vídeos vão ser bem práticos porque o nosso tempo é muito curto e não há tempo para editar, né? Então eu vou estar sendo bem prático para ajudar vocês em relação à consciência e à preparação em relação à batalha espiritual. Como eu disse nos outros vídeos anteriores, nós vivemos uma batalha espiritual, ou seja, uma batalha invisível, onde não vemos, mas estamos plenamente envolvidos nela. Essas batalhas, elas são espirituais entre anjos de Deus e os demônios, liderados por Satanás e seus anjos, que querem a destruição total daquilo que Deus criou. Então, um exemplo: Deus criou a família, Ele quer destruir a família. Deus criou a fé, Ele quer destruir a fé. Deus criou o homem livre e Ele quer escravizar o homem no vício, nas drogas, na morte. Deus criou obras de ações maravilhosas na presença dEle e Ele induz o homem a fazer mais obras, como violência, assassinatos, roubos, corrupção, e etc, etc, etc. Então toda a maldade que há no mundo, quem está praticando, quem está induzindo os homens são Satanás e seus anjos. Eles estão induzindo os homens às guerras, à destruição total, destruição da natureza, levando o homem a destruir o seu próprio físico, né? Trazendo doenças e demais coisas que você já conhece. Então, meu querido e minha querida, eu quero ler a primeira parte da armadura de Deus que nós devemos ter, que eu já falei nos vídeos anteriores. Essa armadura de Deus deve conter o que está aqui, em primeiro lugar, né? Que está aqui no versículo 14 de Efésios 6, versículo 14. Efésios 6, versículo 14, que diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Então, nessa batalha espiritual, se você quer ter a armadura de Deus, você precisa estar firme. Lembre-se que o apóstolo Paulo está na casa dele, preso em seu domicílio, e na porta da sua casa tem um soldado. E ele está olhando aquele soldado romano e está pondo em prática como é a nossa batalha espiritual. Um soldado diante da guerra não pode ter medo. Um soldado diante da guerra, ele tem que estar firme, ele tem que estar posicionado. Você tem que se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição diante de Deus e dos anjos, porque eles estão nos observando e querem saber qual é a nossa reação. Então você tem que estar firme, não é? Então, quando o inimigo lança medo no teu coração, medo de destruição do teu casamento, medo de perder alguém, medo de falir seus negócios, medo da doença, medo, você tem que estar firme. Porque diante de uma guerra, é lógico que vai vir o medo vem, mas nós temos que saber controlá-lo. Nós não podemos deixar o medo tomar conta das nossas vidas, das nossas ações. Eu sei de histórias de pessoas que têm tanto medo, que nem saem de casa, com medo da violência, com medo dos acidentes. É a síndrome do pânico, né? Que é aquele medo exacerbado que você nem consegue sair da sua casa. Então, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que estar firmes. Nós não podemos deixar essas coisas controlar o nosso coração e controlar a nossa mente. Nós temos que estar firmes diante dessa guerra. Vestir o quê? Vestir o cinto da verdade. Quando a palavra de Deus diz aqui, cingindo-vos com a verdade, é um cinto. O soldado romano tinha um cinto que segurava suas vestes, e nesse cinto ele colocava ali a sua espada para lutar. Então o cinto servia também para segurar as roupas, né, a couraça ali, mas também para colocar a espada
para que ele lutasse na batalha. Então, aqui diz, né? Cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? João 8,32, Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a Jesus, você precisa convidar Jesus a estar no teu coração, na tua vida. Né? Ele é a verdade, ele é a verdade que vem de Deus. Então nós precisamos ter essa verdade em nosso coração, em nossa vida. Se você não tiver isso, a sua armadura estará incompleta. Você estará despreparado para essa luta espiritual. Você precisa ter esse Jesus no seu coração. Crer que ele morreu por você na cruz. Que os seus pecados foram pagos por Jesus ali na cruz. E ele então ser o Senhor da sua vida. Certo? Então isso é conhecer a verdade. Isso é estar com a verdade. Isso é vestir-se da verdade. Isso é colocar a verdade no seu caminhar, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Mas a palavra diz aqui ainda no versículo 14, cingindo-vos com a verdade, né, colocando o cinto da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então o soldado romano colocava uma couraça, né, uma placa de ferro aqui na frente e atrás. Então ela protegia de uma espada, de uma flecha, de uma lança, ou pelas costas ou pela frente, o soldado estava protegido. Né? Então o inimigo teria dificuldade de atingir essa parte aqui, né? Que é primordial no ser humano, o tórax, a barriga, uma lança que recebe aqui feria gravemente o soldado. Então a couraça, ela vinha e protegia. Aqui está dizendo que você, nessa batalha espiritual, você tem que se vestir da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é você ter, então, né, reconhecer que a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. Ou seja, era você que tinha que estar na cruz. Era você que tinha que pagar pelos seus pecados. Mas você reconhece que quem pagou pelos seus pecados foi Jesus. Então, quando o inimigo nos ataca, nos acusando você dos seus pecados, acusando você dos seus erros, o sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te limpa, e esses pecados que você cometeu são lançados lá na cruz. E Jesus então paga pelos seus pecados. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça que tem que estar marcado no seu peito, no seu coração. É a marca do sangue de Jesus aqui na sua vida. O diabo foge do sangue da cruz. O diabo, quando você fala assim, o sangue de Jesus, ele foge. Ele não consegue falar essa frase. Porque nessa frase, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele sabe que nessa frase está a derrota dele. É o sangue de Jesus que derrota a obra de Satanás. Então a couraça da justiça é isso. É nós estarmos fortalecidos e crendo que na cruz Jesus pagou pelos meus pecados. Eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, mas o sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus me limpa diante de Deus, me torna justificado. A justiça de Deus se faz em mim através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Queridos, não posso mais estender. Eu quero agradecer a sua atenção, que você se inscreva no meu canal e aperte o sininho aí para estar recebendo mais vídeos. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra parte da armadura de Deus que tem que fazer parte da sua vida nessa batalha espiritual. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima, hein? Tchau. Muito obrigado.